Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Meus amados irmãos, minha família da fé, meus irmãos em Cristo, amados, escolhidos, predestinados, eleitos antes da fundação do mundo, pedras vivas, bom perfume de Cristo. Olha, você tem anjos ao teu lado, anjos que têm ordens de Deus a teu respeito. Como você é poderoso, hein, abençoado? Olha, até o Wagner aqui se emocionou. E realmente somos muito poderosos, porque a palavra diz que nós somos deuses. Olha, não é assim que diz? O próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus de Nazaré, ele falou que, olha, não está escrito que vós sois deuses? Aí você vai lá em Salmos, se não me engano, não sei se é 87, depois eu procuro, depois eu coloco para os abençoados, que está fora de um contexto, eu não coloquei isso aqui, mas diz que nós somos deuses, deuses com letras minúsculas, e o Deus, nosso Pai, é o Deus dos deuses, é o nosso Pai. Abençoados, hoje o avanço tecnológico, o avanço da ciência, ela está presente em todas as áreas, não é verdade? Em tudo que olhamos hoje, vemos como estamos evoluídos. Olha, a gente fala hoje no celular com pessoas do outro lado do mundo, assim, numa fração de segundo. Nós vemos transmissões aí, ó. Você abre a tua câmera do teu smartphone e você se comunica com o mundo. Que legal, né? Estamos vivendo um tempo bom, né? Um tempo muito gostoso de se viver. Hoje, as nossas finanças, todo o sistema financeiro do mundo está ligado, interligado. Hoje, há bancos de dados para tudo, você sabia? Você visita um site na internet, você procura lá, mesa com cadeira. Todos os sites que você entrar vai estar lá, mesa com cadeira, porque é uma inteligência artificial, né? Sabe que você buscou aquilo ali e ele vai te dar sempre a melhor oferta, até o dia que você digitar aparelho de som, que aí vai aparecer aparelho de som. Tem gente que bota lá dentadura usada, né? E encontra, abençoado, encontra, tá? Você vai encontrar, só você botar lá que tu encontra. E na medicina também não é diferente. Nunca vimos tantas doenças e também nunca vimos tantas curas. Quantas curas hoje nós temos? Males que outrora matava, hoje em dia não faz nem cosquinha. O médico fala assim, olha, toma essa cápsula aqui que tu vai ficar bom. E muitas doenças que não têm cura, porém também não evoluem. Se você tomar o remedinho certo, tem que tomar o remedinho certo. Isso é bom, eu sempre falo assim, abençoado, se Deus deu uma sabedoria ao homem, logo a sabedoria é de Deus, né? E se procurar um médico, você na realidade está se submetendo a uma sabedoria de Deus. Porque foi Deus que deu aquela sabedoria ao homem para te diagnosticar, para entrar com a química certa. Olha só, imagina os químicos quebrando a cabeça para fazer a dose certa daquele remédio que vai te trazer a cura. Abençoados, eu mesmo já estive em uma sala de operação. Eu, de repente, na minha vida, fui acometido aí de uma apendicite, uma inflamação no apêndice, e que se não operar às pressas pode levar à morte. E eu fui parar na mesa de operação. E lá, abençoado, te colocam em sono, com anestesia, você não sente nada. Quando você acorda, já te costuraram, já te abriram, viraram para um lado, viraram para o outro, deram banho em você e você não sentiu. E graças a Deus saiu tudo bem. Até porque também se não saísse eu não estaria aqui, né? Com certeza. E todas as vezes que eu olho as cicatrizes dessa operação, eu lembro-me daquele mal. E também lembro da excelente equipe que me atendeu, que com a sabedoria de Deus me abriram e me fecharam. Então hoje eu vou falar de uma ferida que curou todas as feridas. Vamos nesta mensagem ver o estado caótico que se encontrava o homem, ferido mortalmente. O homem precisava de redenção, o homem precisava de um socorro. Então, a partir daquele momento,
em que o homem foi expulso do paraíso, quando Adão caiu, o homem havia conhecido o gosto do pecado, porque Adão, lá com a sua queda, arrastou todo mundo. E ali cumpriu o predestino do diabo, ou seja, nasceu para roubar, para matar e para destruir. Roubou a comunhão que os filhos de Deus tinham com seu pai. Matou os espíritos que haviam de habitar o corpo e destruiu os planos de Deus. Até, por que eu digo que destruiu até? Porque o nosso Deus, abençoados, tem o controle de todas as coisas e nada sai do controle dele. Nada põe Deus em desespero, porque nada para Deus é por acaso. Embora para nós, os seus filhos, que estamos habitando dentro de um corpo caído e danificado por Adão, não sabemos nem um segundo à frente da nossa vida e da nossa história. Deus não dotou-nos dessa presciência. O Senhor, sim, nos preparou boas obras para andarmos nela. Então, partindo da ótica humana, os sonhos ali estavam aniquilados. Estava o homem separado de Deus. Estava o homem morto em seu espírito. Isso é como um caos. Isso é o fim de tudo. As coisas saíram do controle de Deus, né? Sob a ótica humana, saiu. Então o homem, a partir daquele momento, passou a vagar neste mundo, totalmente apático em relação à sua própria existência. Mas, como falei, para o homem o caos instaurado, porém para Deus apenas o começo da nossa redenção. Estávamos sendo encaminhados por Deus. Então, a primeira atitude planejada pelo Senhor foi criar uma série de leis e ordenanças para o homem saber que há um Deus. Mas o homem, como todos sabem, a história reza isso, que foi incapaz de cumprir a lei. Porque a lei dizia uma coisa e o homem fazia outra. O homem estava cego. O homem estava separado, o homem estava com a vida inundada pelas chagas causadas pelo pecado. Tanto que Davi expressou em um salmo sobre a situação do homem naquele tempo. Salmos de número 32, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Ali, Davi estava falando não daquele tempo, mas ele já sentia que bem-aventurado o homem que a transgressão é perdoada e o pecado coberto. Davi estava ali sendo inspirado por Deus a apontar para o tempo que vivemos hoje. Só que ali ele já teve, caramba, olha, é tão bom o homem que as suas transgressões são perdoadas e o pecado é coberto. É muito bom o homem a quem o Senhor não imputa, não delega, não atribui o pecado, a maldade, e cujo espírito não é engano. Aí Davi, no versículo seguinte, ele fala da questão dele. Ele estava assim: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu branido em todo dia, porque dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão destio. Aqui Davi estava falando do que ele estava passando por causa do pecado, por causa da separação, por causa de tudo o que Davi fez. O rei Davi mostra o seu desespero diante do pecado, até os seus ossos secavam com o pecado. E sem saber, inspirado por Deus, ele profetizava sobre um tempo em que todas as feridas seriam curadas. E o povo andava perdido. O povo andava sem conhecer seu Deus. Os filhos de Deus andavam sem conhecer o seu Pai, sem entender seus planos, sem gozar da sua graça. Era olho por olho e dente por dente. Havia uma eleição visível, ou seja, a nação de Israel, e um Deus invisível.
Hoje a eleição é invisível e o nosso Deus é visível. Jesus Cristo. Mas naquele tempo o povo em trevas não alcançava esse entendimento. Por isso que eu falo que o povo andava em trevas. O sistema religioso fala que andar em trevas é andar com demônios. Não! Andar em trevas é andar sem conhecimento. Você sem conhecimento, você está em treva, meu. Conhecimento é luz e o conhecimento da graça. Então, em um determinado período da história, o Senhor se levanta do seu trono eterno e declara: chegou a minha hora. Você imagina só como os anjos ficaram. O que o Senhor está fazendo, né? Porque os anjos também não têm presciência. Deus levanta e fala assim: opa, chegou meu momento. Deus estava mostrando ali que tudo tem um tempo determinado por Ele mesmo. Até Ele se submeteu ao seu tempo. Até Deus se submeteu a esse tempo. Por que Deus se levantou assim lá do trono? Porque Ele viu que os seus filhos estavam perdidos. Entre aspas, eu estou falando segundo a visão humana. Deus não, Deus ele já está tudo na frente dele. Mas Deus sabia que nós estávamos perdidos, sofrendo, sendo levado em cativeiros ali para Israel. Israel foi levado em vários cativeiros ali, sendo escravo. Os filhos de Deus estavam mortos e destruídos, pois não houve um justo sequer que pudesse dar um jeito naquela situação. Então, de repente, em um estábulo, nasce o nosso Salvador. Nasce aquele que teria todas as coisas. Nasce o eterno e, pasmem, nasceu em um corpo de homem. E este homem segue seu rumo. Jesus de Nazaré vai se descobrindo dia após dia. A palavra diz que o menino crescia em graça e conhecimento. Graça e conhecimento. Por que, abençoados? Quando isso é uma experiência de todos, inclusive foi de Deus também. Porque quando todos os filhos de Deus, ao entrarem em um corpo humano, há um esquecimento. Você se esquece de onde você veio. Você nasce, entra no ventre de uma mulher, você sai, a sua mamãe, você vai ter a sua família, mas você esquece. Por isso que com o tempo, o passar do tempo, você vai se descobrindo quem você é. E também aconteceu com Jesus. Deus participou disso também. Deus não sabia quem era. Olha, Jesus, Deus não sabia quem era. Ô André, você está falando uma coisa aí que Deus não sabia. Jesus, quando criança, não sabia quem era e o que ele iria fazer. Mas a palavra de Deus é maior que todas as coisas. E o menino estava no decreto predestinado por Deus. Você está no decreto predestinado por Deus. Eu estou no decreto predestinado por Deus. E os filhos de Deus sangravam. Os filhos de Deus estavam com seu espírito morto. E é como se falar aquela história: quem irá nos salvar? Não é o Chapolin Colorado, ok? Abençoados, só há uma maneira de servir a Deus. Eu boto aqui um parêntese nessa mensagem para te explicar isso. Só há uma maneira de servir a Deus, que é no Espírito. E você saberia me dizer por que somente no Espírito podemos servir a Deus? Porque, primeiro, na carne nós não podemos servir a Deus, ok? Porque a carne é inimiga de Deus. Não há antídoto para ela. Veja, Romanos capítulo 8, versículo 7, que diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E Deus não tem filhos na carne. Deus tem filhos em espírito, porque o seu tesouro é o teu espírito. Hebreus capítulo 12, versículo 9 diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, e nós obedecemos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Deus é Pai dos Espíritos. Por isso que você não pode servir a Deus em carne. Só serve a Deus em espírito e em verdade, através da palavra.
Não há outra forma. André, como é que eu faço para servir a Deus? Eu vou pro monte? Não é assim. Como é que eu faço? Eu boto uma calça? Não é assim. Como é que eu faço? Fico pelado? Se ficar pelado vai preso. Mas não é assim. Só se serve a Deus através da palavra. Ah, André, minha unção. A unção eu vou procurar onde? A unção de Deus está na palavra. E não havia como servir a Deus antes que viesse o verbo vivo. Hello? Não tinha como servir a Deus antes de Jesus. E esse verbo nasceu e ele não sabia quem era. Olha aí. Até um dia em que Jesus de Nazaré foi ao monte e houve a transfiguração. E lá Deus revela quem era Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 5 diz: e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Então, abençoados, após essa revelação, Jesus seguiu em seu ministério de resgate até ser levantado na cruz. E em um piscar de olhos, Jesus levanta a sua cabeça e diz: está consumado. E ali o verbo paga o preço com a sua morte, paga o preço com as suas feridas. E neste mesmo instante, céus e terra se unem em torno de Jesus. E houve 3 dias em que o mundo se calou. E no terceiro dia, eis que Cristo, nosso Redentor, ressuscita. E a sua ferida curou as nossas feridas. E qual foi, André, as feridas que Cristo nos curou? Abençoados, foram muitas, e eu digo que foram todas. Vejam o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3, sobre as feridas nossas que foram saradas. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Atenção, esse verbo está no passado. Deus não está abençoando ninguém, é abençoado. Não peça bênção a Deus, Deus já te abençoou. Se você falar, pedir bênção a Deus, você está dizendo que Ele não te abençoou. Quando você fala que Deus te abençoe, você está fora. Aqui a palavra diz que Ele nos abençoou com todas, vou repetir, com todas, segura aí, abençoado, com todas as bênçãos espirituais, e tem mais, nos lugares celestiais em Cristo. Abençoados, não foi uma só não, nem 2, nem 10, não, nem 12, nem 1000, não, foram todas as bênçãos, foram todas as feridas. E vamos falar algumas delas? Isso é bom lembrar, eu gosto tanto de lembrar, é bom lembrar, abençoado. Olha, a palavra diz que lembrai-vos do tempo em que Deus veio a teu favor. Lembrai-vos de quando Deus entrou naquela causa, não é isso? Não nos alegra? Abençoado, isso nos alegra. Olha, a ferida de Cristo nos ressuscitou. André, você está falando que fomos ressuscitados com Cristo? Sim, está lá. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, que diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E você foi ressuscitado para um objetivo. Você sabe qual é o objetivo seu? Versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O seu objetivo é mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Abençoado, que você está recebendo é a abundância da graça. Você reina em vida, você nasceu para isso, para entender isso.
porque nada dependeu de nós. Ou seja, não entrou nossa vontade. Não foi no dia que você entrou na igreja e aceitou Jesus. Não, isso é coisa de homem. Na verdade, quando você aceita Jesus, ali há uma entrelinha, está dizendo: você aceita a minha religião? Você aceita a minha denominação? Olha, aqui tem que ser assim, aqui tem que ser assado. Você tem que vir domingo, você tem que vir quarta-feira. É isso, você vai aceitar isso. Mandamentos do homem. Não, a salvação não vem por esse modo. Porque diz aqui: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Isso cura ou não cura as nossas feridas? E veio através de uma ferida. E Cristo, em uma tacada, colocou todas as bolas na caçapa, como se fala quem joga sinuca, né? Com uma tacada só, ó, todas as bolas foram entrando na caçapa. E Cristo, com autoridade, tira o pecado do mundo em um dia. Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar, para destruir, para matar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E o que você faz na igreja quando o pastor te chama de pecador? Se Jesus tirou o pecado, o pastor está te imputando pecado, hein? Tá fora, hein? Abençoado, ele tirou, destruiu o pecado. E ele também tirou a lei, tá? Se restava alguma dúvida, porque só havia uma forma de você entrar em condenação, através da lei de Moisés. E se a lei estivesse de pé e houvesse transgressão, o povo poderia voltar a pecar novamente. Mas aqui diz, Romanos 10, versículo 4, glória a Deus por Romanos 10, versículo 4, que acaba de vez com esse negócio de pecado. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Isso cura as tuas feridas? Isso cura todas as feridas? Abençoado, segura. E agora, Cristo dá um golpe fatal naquele que manchou toda a carne, ou seja, o diabo. André, você está falando o quê? Não é assim não. Jesus só provocou arranhãozinho no diabo. Não, Jesus só deu um tiro, pegou de raspão e ele tá aí, eu vi. E lá em casa, dá uns barulhos lá que eu fico doido. Hebreus 2,14, abençoado. Se você ouve um barulho na tua casa, pode ser qualquer coisa, o gato, o rato, a barata, teu filho mais novo lá assaltando a geladeira, teu marido, tua esposa, sei lá, filtração. Mas diabo não é. Sabe por que não é diabo? Porque a Bíblia diz que não é. O que vale mais? As suas experiências ou o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim em Hebreus 2,14: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse, destruísse, matasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo está morto. Mas os evangélicos ressuscitaram, né? Que poder é esse, né? E quanta gente aí que tem medo do diabo, né? Ele não sabe que o diabo é ele mesmo. É só olhar no espelho, ó. Olha no espelho, quer ver o diabo? Vai lá olhar no espelho lá. É você mesmo, abençoado. É você mesmo. Todas as coisas que você se meteu aí, que você tá metido, de quem é a culpa? Ah, foi meu vizinho. Ah, foi minha mulher. Não foi não, abençoado, foi você. Sabe por quê? Porque quando você entrou naquele lamaçal, você não saiu, você olhou que estava com lamaçal, ah, tá bom aqui, deixa eu ficar aqui. Aí esse lamaçal começou a te puxar, e agora você tá até o teu pescoço de lama. E agora? Ah, foi o diabo. O diabo, pessoal, o diabo é você mesmo, né? Por quê? Existe diabo? Ele manchou a tua carne, tá tudo aí na tua carne. Gálatas capítulo 5 fala, tá lá, só você ver as obras da carne. Não é obra do diabo ali não, abençoado. Gálatas capítulo 5 é obra da carne, não tem diabo nenhum ali. Tá tudo aí na tua carne. Outra coisa,
uma coisa que também traz bálsamo para as nossas vidas, isso cura as nossas feridas. Nós temos paz com Deus. O povo de Deus não tem paz com Deus, se sentem pecador, vem um diabo em tudo, vem um demônio, e não sei o que, e que tem que fazer, e faz obra, e tem que ir, e tem que vir, e tem que fazer. Não tem paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 é um bálsamo. Isso cura a ferida. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoado, você quer mais um bálsamo? Vamos lá. Você tá perfeito. Que, André? Tá perfeito? Ih, você tá muito forte. Você não me conhece? A pessoa não precisa nem te conhecer. A ninguém conhecemos segundo a carne. Eu conheço teu espírito. Eu digo que o teu espírito é perfeito. E você é o que é? O que você é? Você é um espírito ou uma carne? Ah, André, não sei. Eu acho que eu sou uma mistura, né? Não, pessoal. Você é um espírito perfeito. Você foi criado antes da fundação do mundo. Você está aqui participando de um plano. Esse plano vai acabar. Um dia acaba. E quantos planos virão? Você já perguntou a Deus? Senhor, quantos planos virão? A Bíblia diz assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Muitos planos, muitas aventuras. Como diz o nosso amigo Roberto Carlos, né? São muitas emoções, ajudado aqui pelo meu primo Wagner. Entendeu, abençoado? Então, é isso aí. Você está perfeito. André, me mostra na Bíblia. Vamos lá. Depois tu vai perguntar ao teu pastor vai falar assim, mas não é bem assim não. Ele falou esse negócio aí, mas não é assim não. Pode crer, meu irmão. Eles vão distorcer, eles vão arrumar um jeitinho de... Não, perfeito o quê? Perfeito só Deus. Olha lá. Ele fala assim, Tiago fala que aquele que não tem pecado engana-se a si mesmo. Mas quem foi Tiago? Quem foi Tiago? Vai lá ver a história de Tiago. Vamos lá. A quem anunciamos? Colossenses capítulo 1, versículo 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Abençoado, eu não posso te apresentar de outra maneira que está aqui. Eu te apresento perfeito em Jesus Cristo. Abençoados, isso aqui nem um creme nível vai dar jeito. Você está sem rugas e nem manchas. Você, além de estar perfeito, está sem rugas e nem manchas. Quer ver? Efésios capítulo 5, versículo 25, versículo 27. Diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não foi o homem não, hein? Foi Jesus Cristo. E essa igreja não é o quadrado lá não da tua igreja não. É você. Deus não se entregou pelos tijolos lá da tua igreja não. Deus se entregou por você. A Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê, André? Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, por que você frequenta um local que fala que você é um pecador sujo, que você não tem mais jeito? E está falando da noiva de Cristo, abençoado. Esses homens estão ofendendo a noiva de Cristo. E você vai para um lugar todo domingo para ouvir um negócio desse. E faz questão de ir, tá? Tem que ser o primeiro a chegar. Eu sou o último a sair. Aí o pastor lá fala, pecador! É isso? Abençoado, então chegamos à seguinte conclusão. Que a ferida nos trouxe profundas e eternas curas. Então, como eu comecei, aquele povo que estava em trevas viu a luz. Essa é a graça. Estar com os olhos espirituais abertos para entender que com uma única ferida Ele nos ressuscitou com Cristo. Estamos sem pecado. Nos tirou a lei, matou o diabo, nos fez a paz com Deus e que estamos perfeitos, sem rugas, nem manchas, santos e irrepreensíveis. E o apostolado é o que nos indica que a ferida curou todas as nossas feridas. E hoje podemos
assumir o nosso papel de igreja neste mundo. Graça e paz e até o próximo programa. Descontamine-se. Graça pura.